Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais análise de Fluminense faz grandes ações, ou Flu faz grandes ações, vamos falar sobre dois especiais que vocês precisam conhecer. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. O primeiro tema vai ser justamente ainda falando sobre a Operação Penalidade Máxima, que é Fluminense esclarece jogadores sobre o caso de manipulação de apostas. Então o Fluminense ele faz palestra contra a manipulação de apostas, que foi justamente no dia depois do jogo contra o Cuiabá. Eu estou no dia 15/5 e esse palestra aconteceu dia 14/5, e quem realmente deu essa palestra foi justamente o Mário Bittencourt e o vice Matheus Montenegro, comentando sobre o caso, as consequências e tudo mais. Eu quero dar uma observação sobre o que o Diniz está pensando, porque é muito interessante, e sobre a piada que é o Cano. O Cano tá sempre olhando a câmera, impressionante, ó. O Cano tá sempre olhando a câmera. E o Felipe Melo tá falando assim, cara, por que está aqui mesmo, cara? Tem alguma pessoa ali, entendeu? E o restante lá tá pensando assim, cara, por que eu estou aqui, cara? Tem até uma piada interna que falaram assim, pô, o Diniz pensando assim, por que... eu vou até abrir aqui mais nova guia, só pra gente falar aqui, ó. Ele deve estar pensando assim, tipo assim, por que eu estou aqui, cara? Por que a gente acabou de fazer o jogo ontem? Hoje eu tava pensando em deixar todo mundo aqui descansando. Mas não, eu estou aqui tendo que ouvir uma merda de palestra. Até mesmo, eu acho que... Cadê o Alexander? O Alexander tá aqui, ó. O Alexander tá aqui, é que não dá pra ver. O Alexander tá aqui, ó. E ficando falando assim, cara, por que eu, cara? Por que está aqui, cara? Qual que é a relação, entendeu? Mas fazer o quê? Eu gosto muito disso porque, às vezes, a semiótica da coisa acontece, né? A gente vê, por exemplo, o Cano aqui olhando a câmera, entendeu? Com uma cara ali. O Felipe Melo, sei lá, porque ele tá ali olhando pro lado, entendeu? O Fernando Diniz ali, ó, olhando pra um lado... Olhando pra situação aleatória. O Eduardo Baz aqui fala assim, que é isso? Por que acontecendo isso? E alguns jogadores ali, ó, no foco. Mas outros, nem isso. Então, isso se chama semiótica, né? Pra quem não sabe o que é semiótica, isso aqui vai ser parte do próximo tema. Semiótica é justamente isso, né? O estudo semiótico é o estudo do processo de interpretação dos signos, que são qualquer atividade, conduta ou processo que envolva signos. Estudo com pessoas que interpretam algo, ou seja, é uma semiótica, né? É uma visão sobre aquilo. Então, é mais ou menos isso que eu quero te mostrar, né? Que as fotos não ficaram boas. Eu sei lá, eu faria outras fotos, mas dessa maneira, não. Dessa maneira parece que pra mim foi chacota. Mas tudo bem, né? É sempre bom a gente esclarecer bastante sobre isso. Uma mini análise sobre isso há mais algum jogador do Flu envolvido na polêmica? Isso aqui é muito importante, né? Porque o que adianta fazer essa palestra e ter mais algum jogador ali dentro que realmente fez manipulação de resultado? É sempre bom a gente entender sobre isso. Porque, vamos aos pontos. Eu concordo que essa palestra deveria acontecer, não nesse dia, mas eu acho que poderia ser lá. Acabou o jogo do Flamengo, um dia, o segundo dia, para ficar mais tranquilo, fazer essa palestra. Agora, no dia seguinte ao jogo, não é tão bom não. Sobre isso, sobre se tem algum jogador que realmente tá ali, a gente sabe, então. A gente está olhando aqui e a gente sabe, então. Alguns desses jogadores podem ter feito esse crime. Aliás, o Marcelo... interessante, só para falar uma coisa aqui interessante, ó. O Marcelo tá ali, ó. Enquanto todo mundo tá sentado na cadeira, todo mundo. O Marcelo tá aqui, ó. Desculpe, cara. É um assunto sério, gente. É um assunto sério. Vamos lá. É só um assunto sério. Se tá
essa palestra não serve de nada. E se não tá, essa palestra também não serve de nada. Entendeu? Sabe? É a mesma questão, pra quem não sabe, é a mesma questão, por exemplo, do porte de armas. Todos eles passam justamente pelo psicólogo. E o psicólogo, na história, ele dá um documento que não existe. É só feito de comparação, é só isso. Então, pra mim, essa palestra é interessante. Eu faria ela? Faria. Entendendo que essa palestra é meio que inútil. Entendeu? Por conta disso, dessa mini análise, né, que a gente pode fazer. E por último, né, ampliando o debate, adianta para algo? Olha só que até eu fiz isso. Adianta para algo essa palestra? Adianta. Não adianta. Porque se alguém tá ali, ouvir essa palestra, fala assim, cara, você pega uma vez e não adiantou nada essa palestra. Eu faria, isso eu falo, como presidente do clube, eu faria essa palestra? Faria. Mas eu entenderia que essa palestra é só para encher linguiça. Só para falar, só para se posicionar. Agora o restante não muda nada para mim. Tá? Antes de continuar falando mais sobre o outro tema, que também é importante também, faça o esquecido aqui, se inscreve no canal, faça o treino para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais de criação de vídeo, vê todos os dias 10, 12, 20 horas e vamos falar mais sobre o outro tema. Fluminense feminino goleia Crespon pelo Brasileiro Feminino A2. Eu vou ter que colocar Marcelo, porque Marcelo foi interessante. Em tarde eliminada, Sol marcou 4 vezes e assumiu a artilharia na competição. Aliás, porque, pra quem não sabe, a Gadu estava com 3 gols. E agora a Sol agora está com 4, então ela assumiu a artilharia da competição e também do Fluminense. Isso é muito importante. O Ceilândia Distrito Federal parou para ver o show do Tricolor na parte desse domingo. Às 14 com 5 gols de Tayane. De Tayane, Sol 4, Gadu e Beia 2. O Fluminense goleou o Crespon por 8-0 no Abadião, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino A2. Com a vitória, o Fluminense subiu na tabela e agora está na terceira colocação. Terceira colocação. Com 9 pontos atrás de Botafogo e Red Bull Bragantino. Faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase, as guerreiras encaram o time do interior paulista no próximo domingo às 21 horas, 21h05, às 10 horas em Laranjeiras. Só isso aqui que é importante, né? É importante falar que é realmente com uma goleada, com show de sol. Vamos lá, vamos destacar aqui uma coisa. Foi impressionante o Fluminense marcar de 8-0 contra o Crespon? Não foi, tá? A gente tem que entender que o Crespon hoje, analisando a tabela, é justamente o time que tem menos 34, né? É um time que não existe, né? É a mesma preocupação que eu tenho, por exemplo, com o Ceará, que mesmo assim está na Série A do Brasileirão Feminino. O Crespon não existe. O Crespon é um time inventado. Isso é que traz tristeza. Não é à toa que tem 0 pontos com menos 34 de saldo. Ou seja, é para todo mundo ganhar o Crespon. Então, essa questão de que o Crespon é o pior time da Série A2, esse placar não pode ser considerado de jeito nenhum. Ou seja, por favor, Fluminense, não considere esse placar como algo ali importante. Ok? Porque senão a gente vai cair no cavalo. Ampliando o debate sobre a tabela de classificação, o Fluminense está em terceiro. Ele precisa ganhar esse jogo, tá? Ele precisa urgentemente ganhar esse jogo contra o Bragantino para manter ali sempre as primeiras colocações. Para quem não sabe, depois dessa fase tem a segunda fase, que realmente a gente vai precisar sempre ficar ganhando. Ou seja, hoje o Fluminense não pode mais sequer empatar. É toda hora vitória. Para o Fluminense sair dessa Série A nesse ano. E isso que eu espero de todo torcedor tricolor que apoie esse time do Fluminense feminino. Entende? Sol tá dando show, Gadu também tá dando show. E parabéns a todas as guerreiras. E essa foi minha análise. E aí? A palestra foi boa? Ganhar de um time que não existe é bom?
É justamente isso que eu falo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tudo pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na questão de vídeo, e todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela. E eu faço uma pergunta: como é que o Crespon chegou na Série A2? Saudações tricolores.